Shalom! Que Deus te abençoe neste momento. É um prazer estar aqui conectado com você para este momento de devocional, este momento de meditação nas Escrituras e de oração para recebermos mais do Senhor. E eu te convido neste momento a ler um texto da Palavra de Deus que está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10 e no versículo 4, que vai nos dizer: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Aleluia! Esse texto nos fala que as nossas armas, elas não são carnais. E uma tradução diz que elas são espirituais e poderosas em Deus. É fato que nós temos vivido dias de batalha. Cada um de nós vivemos enquanto cristãos, enquanto filhos de Deus, enquanto nascidos de novo, que receberam a verdade do Evangelho e que agora vivem pela fé. Nós vivemos uma batalha espiritual. E o apóstolo Paulo já escrevia a respeito disso na carta aos Efésios, capítulo 6, no verso 12, quando ele diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, as potestades, contra os espíritos da maldade nas regiões celestiais. E é fato, queridos, que em Cristo Jesus nós já recebemos, nós já obtivemos total vitória por meio da cruz. Aleluia! E isso é uma grande alegria. Mas isso não anula o fato de que nós temos uma batalha diária, uma batalha a nível espiritual e físico, diariamente a ser enfrentada, pelejada e vencida por cada um de nós. O Senhor Jesus já dizia: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, é fato que há um combate. O apóstolo Paulo também escreveu acerca disso quando ele disse: eu combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Portanto, assim um combate acontecendo nas regiões celestiais. E quando nós olhamos para o Antigo Testamento, há um texto, um episódio que me chama muito a atenção. Segundo Crônicas, no capítulo 20, quero compartilhar com você. Segundo Crônicas, capítulo 20, diz assim a palavra de Deus: depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor. E aqui está a primeira chave que eu quero compartilhar com você neste momento de devocional
de meditação, trazendo essa palavra para a sua inspiração, para a sua fé, para o seu crescimento espiritual e para a sua prática de vida cristã. A primeira chave é que Josafá, quando ele escuta notícias de que os inimigos estavam vindo contra aquele povo, contra o povo de Judá, Josafá ele se pôs a buscar ao Senhor. Aleluia! Em meio às batalhas espirituais que nós travamos diariamente, há um diferencial para obtermos a vitória quando nós nos colocamos a buscar ao Senhor. Quando nós decidimos em nosso coração buscar ao Senhor. É fato que Josafá, ele poderia naquele momento, com aquela notícia que vinha até a ele poderia levantar o seu exército, poderia recrutar todos os homens da sua nação para guerrear contra os inimigos. Ele poderia até mesmo buscar reforços, fazer alianças com os povos vizinhos, com os reis vizinhos, mas Josafá, ele não faz nada disso. Pelo contrário, ele decide buscar ao Senhor. Aleluia! E quando nós decidimos buscar ao Senhor, queridos, em meio às nossas batalhas, tudo muda, porque a nossa vitória vem do Senhor. Aleluia! Preste bem atenção em algumas chaves espirituais que eu quero compartilhar com você. Neste texto, Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. Josafá, ele para tudo e ele fala: todo mundo aqui vai jejuar ao Senhor. O jejum é uma arma poderosa em Deus para vencermos batalhas espirituais. Perceba que o Senhor Jesus, antes de ser tentado por Satanás no deserto, Mateus capítulo 4, o Senhor Jesus, ele jejua 40 dias e 40 noites e não come nada, absolutamente nada, porque ele sabia que enfrentaria essa tentação e enfrentaria Satanás pessoalmente. E o Espírito Santo o prepara através dessa arma poderosa, o jejum. Quem sabe você já teve essa prática há muito tempo, quem sabe você já não pratica tanto o jejum quanto antes, ou quanto você já praticou algum dia, mas eu quero te dizer que essa arma espiritual está disponível para você hoje, e ela é poderosa em Deus. Deixe-me falar acerca de alguns benefícios do jejum. O jejum nos torna mais sensíveis à presença de Deus e à voz do Espírito Santo. O jejum fortalece a nossa fé e nós começamos a crer de maneira mais substancial no poder de Deus e na operação de Deus em nossas vidas. O jejum, ele é muito poderoso e ele é eficaz para confrontar principados e potestades e espíritos malignos que vêm para aprisionar e escravizar áreas da nossa vida. O Senhor Jesus disse que algumas castas de demônios só saem com jejum e oração. Aleluia! Portanto, o jejum, queridos, é uma arma espiritual que está disponível para você. Pois bem, o texto continua e nos diz, versículo 5: pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa
resistir. Josafá, ele ora ao Senhor. E aqui está a segunda arma espiritual que eu quero compartilhar com você neste momento. A oração é uma arma espiritual poderosíssima em Deus. E nós precisamos mergulhar em oração nestes dias. Porque a oração nos leva a um nível de fé, de comunhão com Deus, onde nós somos transformados e as ideias de Deus, o coração de Deus são revelados a nós quando nós nos entregamos em oração. Aleluia! Pois bem, o jejum, a oração são armas espirituais poderosíssimas. E tem mais uma arma espiritual que eu quero compartilhar com você antes de nós orarmos neste momento. No versículo de número 21, diz assim: aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Veja só, tendo eles começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Aleluia! Veja só, todo o povo começou a louvar ao Senhor diante daquele exército. O louvor, a adoração é outra arma poderosíssima em Deus para vencermos fortalezas espirituais, para vencermos batalhas espirituais. Então eu não sei qual a batalha que você está enfrentando hoje, mas use a adoração, use o louvor como uma ferramenta de guerra, como uma arma poderosa para você vencer essa batalha. Enquanto você adora ao Senhor, enquanto você louva ao Senhor com o seu coração, com a sua mente, com as suas palavras, com a sua oração, com a sua devoção, com a sua entrega, o Senhor peleja as suas guerras e te concede vitória em nome do Senhor Jesus. E isso é a última coisa que eu quero compartilhar com você para nós orarmos. O versículo 15 diz assim: e disse, um profeta de Deus se levanta no meio do povo, cheio do Espírito Santo, e abre a sua boca, dizendo: dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Aleluia! A peleja não é vossa, mas de Deus. E eu quero que você compreenda, meu querido irmão, minha querida irmã, que nesse momento nos acompanha, nesse momento especial de devocional. Eu quero que você entenda que nós podemos e devemos utilizar as armas espirituais ao nosso favor, o jejum, a oração, a adoração, e nos colocar a buscar ao Senhor, decidir isso em nosso coração, sinceramente. Mas a vitória vem do Senhor. Portanto, saiba que em meio a esta peleja, em meio a estas guerras, o Senhor é quem te concederá a vitória. Pare de lutar contra carne e sangue. Pare de lutar contra pessoas. A sua luta não é contra as pessoas. Mas agora, se revista do poder de Deus e receba munição espiritual e armas espirituais para lutar e pelejar de maneira espiritual, porque a tua vitória vem do Senhor. E essa peleja não é sua, mas do Senhor. Ele peleja em seu favor. Vamos orar? Pai querido, eu quero te louvar por este momento, pela vida de cada filho e cada filha do Senhor que recebe agora esta palavra de vida
Pai querido, nós queremos declarar que a nossa dependência está no Senhor e cremos que o Senhor está pelejando as nossas batalhas. Conceda a este irmão e a esta irmã, Senhor, visão, revelação e sabedoria, que eles possam utilizar as armas espirituais, Senhor, as armas corretas da nossa milícia, a oração, o jejum, a adoração, Senhor, e que eles possam confiar em Ti totalmente, porque a batalha pertence ao Senhor, e Tu és Jeová Sabaó, o Senhor dos exércitos. Concede agora a vitória, Senhor, a este coração, a esta pessoa que está, quem sabe, aflita, quem sabe, Senhor, ansiosa, preocupada. Declaro agora em nome de Jesus, vitória de Deus sobre a sua vida. Descanse no Senhor e receba a vitória em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, fique na paz do Senhor e receba a vitória em nome de Jesus. Amém.